E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. Vamos terminar então hoje a parte de cinética química, dos fatores que influenciam na velocidade de uma reação, do cálculo da velocidade média, e agora vamos falar sobre a lei da velocidade, tá? Então essa matéria está na apostila 6, página 48, para a gente finalizar, tudo bem? Então, estamos falando sobre cinética química, o cálculo da velocidade de uma reação, já falamos de todos aqueles fatores que interferem, nessa reação, e agora vamos falar da lei da velocidade, que ela foi anunciada em 1864 por Cato Maximiliano Gutenberg e Peter Waugh, se pronuncia Waugh, então essa lei é conhecida como a lei de Gutenberg-Waugh, tá? Ou lei de Gutenberg-Waugh. Então, primeira coisa que a gente precisa saber aí, essa fórmula fala sobre a velocidade instantânea de uma reação e não sobre a velocidade média, tudo bem? Então essa é a primeira coisa que precisamos lembrar e diferenciar. Velocidade instantânea, tudo bem? E então essa fórmula de lei da velocidade também pode ser chamada de lei de ação das massas ou de lei cinética, tudo bem? Nós podemos encontrar esses dois nomes. Essa fórmula então seria V igual a K concentração dos reagentes elevado a X. Então aquele colchete significa concentração, tudo bem? Vamos analisar o que essa fórmula significa agora. Então olhando aí, nessa fórmula, a velocidade, o V, significa a velocidade, que eu escrevi como TD, que você já lembra que é taxa de desenvolvimento dessa reação. Mesma coisa, mesmo termo, significa a mesma coisa, porém esse termo taxa de desenvolvimento, ou TD, tem aparecido muito nos vestibulares, então vamos ficar atentos e dar uma atenção especial para ele, tá? Então V da fórmula é a velocidade instantânea, tá? Não é a velocidade média dessa reação, tudo bem? É daquele momento, determinado momento da reação, certo? O K é uma constante de velocidade, tá? Que vai aparecer no exercício, mas qual constante que eu vou ter que usar aqui? Não existe um valor específico, porque ele é para cada reação, tá? Esse K vai depender então aí dos fatores diferentes que acontecem dentro da reação. Qual é o único fator da reação que o K não engloba? A concentração, porque a concentração já está na fórmula, tá? Que fatores que vocês estudaram lá atrás que interferem na velocidade de uma reação? Temperatura, por causa aí da taxa de colisões, a concentração dos reagentes, que é esse que está descrito aí, a superfície de contato, a pressão, a presença de um catalisador, lembram? Então tudo isso é aquilo que a constante vai englobar, tudo bem? A única coisa que esse K da fórmula não engloba é a concentração, porque do lado do K você vai ter um colchetezinho que representa a concentração, tudo bem? Como já estamos falando do colchetezinho, aí colchetes, reagentes, é a concentração dos reagentes. Então veja, nessa fórmula não entra produto, nessa fórmula entra reagente, tudo bem? Como é que é dada essa concentração? Mol por litro, gramas por litro, tá? Quilos, enfim, ele vai te dar no exercício a forma de calcular essa concentração, tá? E o X, ele representa a ordem da minha reação. Vamos ver agora como calcular essa ordem, como utilizar essa fórmula para o cálculo da lei da velocidade. Então vamos lá, pessoal. Para a gente poder entender o cálculo da lei da velocidade, nós temos aqui algumas formas de calcular que vão aparecer nos exercícios para vocês, tá? Então, nós precisamos nos ater a essas duas formas que nós vamos falar agora, que são as reações elementares e as reações não elementares, e depois aos cálculos de tabela, tudo bem? Então, são as três formas que a lei da velocidade do conteúdo de cinética química vai provavelmente aparecer nos exercícios e nas questões de vestibulares para vocês, tá? O que seriam as reações elementares? Então vamos definir ali. Reações elementares são aquelas que acontecem em uma única etapa, tá? Elas também são chamadas de reações, por aqui em cima, moleculares, certo?
Então, ó, as reações elementares acontecem em uma única etapa. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês verem. Um exemplo, tudo bem? H2, que é gás hidrogênio, mais iodo, que vai me formar 2 mols de ácido iodídrico. Então, essa é a reação de formação do ácido iodídrico, tudo bem? Tá balanceada, tenho 2 mols de cada um, ó, eu tenho aqui no caso 2 hidrogênios e 2 iodo, 2 hidrogênios e 2 iodo, tudo bem? O balanceamento está ok. Como que eu vou calcular a velocidade da reação elementar de formação do ácido iodídrico? Muito simples, vamos colocar lá na fórmula. Como é que era a fórmula? Velocidade igual a K, concentração dos reagentes elevado à ordem da reação. Então vamos substituir essas constantes aí dentro dessa fórmula, tudo bem? Quem são os reagentes, pessoal? H2 e I2, certo? Então vamos colocar ele dentro desse colchetezinhos das reagentes, tá? Dos reagentes. Então vai ficar a velocidade é igual a uma constante que provavelmente o exercício te dá, ou é o que você tem que achar, tá? Quem são os reagentes? Para eu colocar aqui, ó, concentração de H2 multiplicado pela concentração de I2, tudo bem? Esses são os meus reagentes, eu estou com as concentrações deles aqui dentro. O exercício ainda não me disse se é mol por litro, se é gramas por litro, se ele vai passar depois. Nós estamos aprendendo como montar essa equação a princípio, tá? E agora, onde entra esse X, que é a ordem da minha reação? Se você não lembra da fórmula, volta no slide anterior aí, né, do vídeo aí na parte de trás e pausa para você lembrar o que significa cada coisa. O que é a ordem da minha reação? Bom, nesse caso aqui, o macete para vocês é que a ordem é dada pelo balanceamento desses reagentes. Então, qual que vai ser a ordem dessa reação? Eu tenho 1 e 2 aqui, um H2, né? Um H2 e um I2, tudo bem? Por isso que eu formo 2 aqui, a proporção é 1 para 2, né? Ó, eu tenho 1 vezes 2, que dá 2 hidrogênios, 1 vezes 2i, 2i, tudo bem? Gente, isso é balanceamento, tá? Por isso que a minha equação precisa estar balanceada aqui. Então, qual que é a ordem da minha reação aqui? A ordem do H2 é quanto? 1. Então, essa reação para o H2 ela é de primeira ordem. E, por sua vez, a ordem do I2, ela é também 1. Então, a reação a gente chama de primeira ordem para o I2, tá? Se eu tivesse aqui 2, a reação de segunda ordem. Se eu tivesse 3, a reação de terceira ordem. Se eu tivesse X, a reação é de X ordem, tudo bem? Então, onde eu boto a ordem? Na potência, ó. Entenderam? Então, por que tem H2 elevado a 1? Porque 1 é a quantidade de mols por litro aqui do balanceamento que eu tenho de H2. E por que vai 1 aqui no 2? Porque a quantidade que eu tenho aqui também no balanceamento é 1. Se esse balanceamento fosse 5, eu colocava o 5 aqui embaixo. Se fosse 10, eu colocava 10 aqui embaixo, tudo bem? Então, pessoal, o que tem que pegar? A sacada aqui da matéria é essa, tá? Você saber montar a fórmula da lei da velocidade instantânea para essa reação nesse dado momento, tá? Estamos falando de reações que acontecem em uma única etapa, tá aqui? Não são todas na natureza, é a minoria, como a gente falou, né? Mas beleza, vamos calcular. Então, se é a minoria, é mais simples e mais tranquila de calcular. Eu preciso entender isso aqui. Então, eu balanceei a minha equação e aí eu coloco a concentração elevado à ordem aqui, tudo bem? Agora, uma outra coisa dentro dessa mesma reação que pega muito nas questões de vestibulares e tem questão que às vezes só te pede isso e você precisa saber. É simples, é fácil, mas o pessoal despenca de errar isso aqui, tá? Isso daqui é a ordem da reação com relação ao I2, o reagente I2, e isso aqui é a ordem da reação com relação ao H2, certo? Qual que é a ordem global da minha reação? Qual que é a ordem global? A ordem de toda a reação. Como é que eu calculo? Vai ser 1 vezes 1 ou 1 mais 1? Como é que eu calculo a ordem? Se a ordem é a potência, eu calculo as potências, mas eu somo ou eu multiplico? Gente, isso é muito importante lembrar. A ordem global da minha reação, ela é a soma. Soma, 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 soma. Então, ela é a soma das ordens, tá? Então, se aqui eu tenho ordem 1 e ordem 1, a ordem global dessa reação
É a soma de todas as ordens, que é 2, tudo bem? Pelo amor de Deus, deixa eu aparecer aqui no vídeo, ó. Deixa eu achar eu aqui, ó. Isso, a ordem da minha equação global toda é a soma. Você vai somar, ó. Você vai somar, pelo amor de Deus, não vai multiplicar, tudo bem? Tranquilo? Deixa eu sair daqui. Vamos para o quadro. Então essa reação aqui ela tem ordem 1 para o H2 por causa do balanceamento e 1 para o I2 por causa do balanceamento. E a ordem global, que é da reação inteirinha, é 2, porque eu somo as ordens, tudo bem? Ainda não calculamos velocidade aqui, ó, aprendi a montar a fórmula. Aí o que vai acontecer no exercício? Ele vai te dar a concentração em mols por litro daqui e a concentração de mols por litro daqui. Aí você faz isso elevado a 1, isso elevado a 1, multiplica, pronto, você acha a lei da velocidade, tá? Muitos exercícios ele vai te fornecer a constante vezes o que você achou que me dá a velocidade instantânea por completo, tudo bem? Depois a gente vai resolver alguns exercícios para que vocês consigam entender esse conceito aqui, certo? Tranquilo, pessoal, beleza? Reação elementar ou relação molecular, que é aquela que acontece em uma única etapa para eu formar o meu produto. Eu balanceei, eu coloquei os valores na minha fórmula, aprendi a montar a lei da velocidade aqui, depois nós vamos fazer uma na prática. Agora nós vamos falar das reações que são não elementares. E o que seria uma reação não elementar? Eu vou apagar tudo aqui, tá bom? São aquelas reações chamadas também de complexas. O que seria uma reação complexa? Essa reação, para acontecer, ela vai em várias etapas, tudo bem? Ó, vou colocar aqui, ó. Essas reações também são chamadas de complexas, por quê? Porque elas acontecem em várias etapas, tá? Lembra quando a gente falava lá na fotossíntese, ou desculpa, na respiração? Na fotossíntese também temos, né? Mas na respiração a gente falava lá de reações em que a glicose se transformava em ácido pirúvico. Para isso acontecer, acontecem 10 reações, né? 10 reações, pelo menos 10 reações, tá? Então não é uma coisa que acontece de uma vez, igual a passada que a gente falou. Agora aqui eu vou ter reações complexas que demoram mais de uma reação para acontecer. Então vou dar um exemplo aqui para vocês de uma reação complexa, tá? Que acontece em 2 etapas. Então vejam aqui, ó, a reação de formação do óxido de nitrogênio. Vou pôr aqui gasoso mais O2 gasoso. Isso aqui me forma NO2. 2NO2 gasoso. Vejam, essa reação aqui, é um aqui do lado, tá? É mais um O2. Vou pôr um aqui bem bonitinho, que parece um L aqui. Tá balanceado, ó. 2 oxigênios vezes 2 oxigênios, 2 vezes 2, 4. 2 vezes N, 2 vezes N, tudo bem? É uma reação onde eu tenho óxido de nitrogênio para formar aí dióxido de nitrogênio, tá? Do NO eu transformo em NO2. Essa reação não acontece em uma única etapa, ela acontece em vários processos e eu vou colocar aqui para vocês, ó. Qual que é a primeira etapa para aquela reação ali de cima acontecer, tá? Primeiro, eu tenho 2NO gasoso, tá? E esse NO se decompõe em N2O2, tudo bem? Essa é a primeira etapa. E a segunda etapa? Isso que formou aqui, ó, o N2O2 é um composto instável, ele vai entrar agora na outra reação, tudo bem? Agora ele era aqui produto, agora que ele vai ser reagente. N2O2 que reage com o oxigênio gasoso. E no fim das contas eu tenho o bonitão do NO2 lá em cima, tá? Eu sei já, pessoal, que para essa reação acontecer, porque eu lembro, ó, eu cancelo aqui, né, ó, corta, corta, e aqui tá a minha reação global, que é igualzinha de cima, tudo bem? Eu sei já de antemão que essa etapa aqui é a etapa rápida. O que significa isso? Significa que essa etapa aqui, ela acontece de uma forma mais rápida do que a reação de baixo, tá? Ou seja, se eu for calcular falando em velocidade, essa reação aqui acontece mais rápido do que essa reação aqui, tudo bem? Pessoal, você está indo daqui da sua cidade para Cuiabá, que é a nossa capital.
tá? Você tem um tempo que você geralmente gasta para fazer a tua viagem. Mas se acontecer de ter uma barreira de polícia ou de alguma coisa no meio do caminho e você tiver que demorar um pouquinho a mais para chegar, né? O que vai determinar o tempo da sua viagem? É o que você gasta sempre ou é o momento em que você parou por causa da barreira policial ou por causa da barreira do corona que não pode passar, né? Sempre, pessoal, o que determina o teu caminho é a etapa lenta, tá? É o que vai te lentear que vai determinar o tempo que você vai gastar, tá? É aquilo que vai te demorar e te enrolar que vai fazer com que vale o teu tempo, né? No caso de calcular a velocidade, tá? Não é o que você gasta normalmente, né? Pegar um exemplo aí, né? Você vai fazer uma trilha aí com o seu vô, né? O que vai te determinar o tempo? É o tanto que você gasta ou que o seu vovozinho de 90 anos vai gastar para fazer a trilha? Obviamente que é o seu vô, né? Então aqui, pessoal, quando a gente tem uma reação que é não elementar, o que vai determinar a minha lei da velocidade é etapa lenta, sempre, 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 sempre em toda a sua vida. Tudo bem? Então agora nós vamos montar a formulazinha da velocidade para vocês verem como é que fica aqui, tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Ó, o que o pessoal costuma fazer? Corta aqui, já vai calcular aqui. Não, pelo amor de Deus. Se a gente já disse que o que determina a etapa da sua velocidade é a etapa lenta, a lenta é essa, ó. Você vai usar só essa daqui para fazer a lei da velocidade, tá? Pessoal, se você tem 10 reações, vai ter uma etapa lenta. Sei lá, você tem 3, 4, vai ter uma etapa que é mais lenta que todas as outras. E é essa que você vai usar. Não importa quantas reações você tenha. Uma é a mais lenta de todas, sempre tá a mais lerda, né? É aquela lá que você vai usar para montar a sua fórmula, tudo bem? Eu já vou ajudar vocês a identificarem essa etapa lenta no gráfico. Lembra no gráfico da energia de ativação das barrigonas, né? Barriga grande, barriga pequena, né? Vamos fazer primeiro aqui, depois eu ajudo vocês a determinarem no gráfico como é que a gente determina a etapa lenta, tudo bem? Então, ó, como é que fica a lei da velocidade para essa reação aqui, ó? Velocidade, K, concentração de quem aqui agora? Eu tenho 2 reagentes, vamos colocar esses 2 reagentes aqui, ó, entre parênteses, porque o que me determina aqui na lei da velocidade é reagente, não é produto, tudo bem? Dane-se o produto aqui, a velocidade vai depender de quem está indo e não de quem está lá onde eu quero chegar, tá? Então depende dos reagentes, tudo bem? Lei da velocidade, beleza? Coloquei aqui os meus reagentes, tá? Qual que é a ordem dessa reação com relação a N2O2? Ó, tá balanceado, tem 2 mais 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 2N, 2N. Então, que número tem aqui? Tem um N2O2. Então, agora eu pego e coloco esse 1 aqui, que é o do balanceamento. A mesma coisa aqui, ó, tá balanceado. Então, isso aqui é 1, a ordem do oxigênio nessa reação vai ser 1, certo? A lei da velocidade instantânea dessa reação é dada pela etapa lenta, que é isso aqui. Velocidade é igual a K, concentração de NO2O2 elevado a 1, N2O2, né, elevado a 1, vezes a concentração de O2 elevado a 1. Se o exercício me pedir ordem global, qual que é a ordem global? Soma das ordens. Ordem global igual a 2. Tudo bem, pessoal? Então, não se esqueçam, você não vai ter que ficar cancelando etapas, cancelando reações, pegar a equação geral, não! Se ele te falar que a reação ela é não elementar ou complexa, ele vai ter que te fornecer as etapas, tudo bem? E dentro das etapas ele vai ter que te falar qual que é a etapa lenta, certo? Pela etapa lenta você determina a equação. É só pegar a etapa lenta e tirar o balanceamento bonitinho aqui e montar a lei da velocidade. Aqui, a partir daqui, você faz os cálculos, certo? Agora vamos tentar determinar a lei da velocidade e achar a etapa lenta num gráfico, para ver como é que fica, tudo bem? Então vejam agora aí, pessoal, um exemplo que eu coloquei de um exercício bem bacana que coloca bastante matéria junto no exercício só, e esses que são legais, que a gente pode correlacionar tudo, entende tudo de uma vez, né? Vamos olhar com carinho para ele aí, ó. Do caderno de atividades 6 de Química, na página 26, e o exercício 19, se você quiser acompanhar ali pelo caderno de atividades, tá? Então, ó, ele me deu esse gráfico aqui. O que esse gráfico representa para mim? 3 reações que estão acontecendo para formar uma reação só.
Isso aqui para mim é um gráfico, então, de etapas de uma única reação. Então isso daqui é uma reação para a formação de um produto, né? Então esse tipo de reação aqui é aquilo que a gente acabou de falar, né, na parte anterior, no quadro anterior, que é sobre as reações não elementares ou reações complexas. Essa reação aqui ocorre em 3 etapas para eu poder chegar na minha lei da velocidade, tá? Para chegar no meu produto final. Agora, o que eu preciso determinar aqui? Qual que é a etapa lenta, né? Lembra que a gente falou? Eu preciso saber a lenta. No outro exercício ali que a gente fez, no outro exemplo, estava escrito que a lenta era a segunda etapa. Agora aqui eu tenho 3 etapas, eu preciso definir qual que é a lenta. E qual que é a etapa lenta aqui desse exercício, gente? Como que eu vou calcular isso daqui, tá? Então, vamos seguir o que o exercício fala, né, calculando ΔH, e aí a gente já volta nessa parte aqui de velocidade. Ele mistura calor, lembra? Lembra que a gente falou que a química aqui é uma bolinha de neve, um assunto puxa o outro? Você estudou entalpia lá no começo e agora está estudando velocidade. Mas o exercício pede sobre entalpia, porque eu consigo interpretar a entalpia através desses gráficos, tá? Então ele perguntou primeiro aqui na letra A, quais são as reações que são exotérmicas, são as reações que liberam calor. O que eu preciso ter numa reação para liberar calor? O calor do produto tem que ser menor que o calor do reagente. Ou o contrário, como você quiser interpretar, tá? O que eu vou analisar então aqui? Os gráficos de produto e reagente. Onde está o produto e o reagente de cada uma dessas barrigas? Para eu saber quem que é exotérmica, tá? Então olha aqui, ó. Aqui é o reagente 1A e o produto de A. Só que ao mesmo tempo depois, ó, esse produto de A vira reagente de B. E depois aqui ele vira produto de B. E ao mesmo tempo esse produto de B vira reagente C e produto de C. E acaba aqui, tudo bem? Então veja aqui, ó, o calor daqui é maior ou é menor que o calor daqui? Vamos analisar essa reação só agora, tudo bem? Estou na frente aqui, deixa eu tampar aqui com uma apostila para que vocês vejam só um dos lados, tá? Tampar com o meu caderno. Como é que é o calor do produto aqui do reagente? Vamos parar aqui, ó. Quem tem calor maior aqui? O do produto é um valor que está aqui no gráfico, o do reagente está aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja 5, seja 2. Quem tem calor maior, o produto ou o reagente aqui no caso, tá? É o produto, gente. O calor do produto, então, aqui, ó, ele é maior que o do reagente. Maior. Ó, o calor que está aqui no gráfico é maior que esse calor que está aqui no gráfico, tudo bem? Então, a primeira reação, ela é endotérmica. Então, ela não se encaixa aqui no que a questão está pedindo. Não entendeu? Volta o vídeo e assiste de novo para você entender. Agora, olha essas barrigas aqui, ó. Barriga daqui, barriga daqui. Qual o valor que é maior? O valor de cima é maior do que o valor de baixo, certo? Então aqui, ó, o valor do reagente é maior que o produto ou o produto é menor do que o reagente, tudo bem? Então a etapa 2 ela é exotérmica e vamos ver a 3. De novo, olha a barrigona caindo aqui, ó, gráfico de barriga caindo. Produto tem um valor menor que o reagente, olha aqui, olha o produto dessa reação, ó, tá aqui embaixo. Esse produto aqui, ele tem um valor, por exemplo, sei lá, 1. E esse valor de reagente, ele tem um valor 3. 1 aqui no caso é menor que 3, que está aqui em cima. Então o valor do produto menor que o reagente, eu tenho uma reação exotérmica. Então essa reação aqui também é exo, certo? Então, ó, essa que foi a questão que ele falou sobre entalpia, sobre calor. Geralmente, ó, quando as barrigas estão caindo, tá? Barrigona ali, né, ó, despencando ali de tão gorda, flácida, é porque a reação é exo. É tanto calor que a barriga está derretendo, tá? Agora aqui, ó, a barriga não tá caindo, a barriga tá subindo. Ela parou aqui, ó, tá fitness essa barriga aqui, né? Então aí é endotérmica, tá absorvendo o calor, tudo bem? Pessoal, tá com dúvida? Essa é a hora de você voltar na apostila 6 e retomar entalpia. Entalpia, calor de uma reação, tudo bem? É a hora. Estamos passando a matéria muito lentamente, a passos de tartaruga, tá? Para que vocês consigam compreender, né, essas aulas em vídeo, e uma matéria tem tudo a ver com a outra. Se não lembra, retoma, tudo bem?
Então vamos apagar essas coisas que eu escrevi aqui de reagentes e produtos, porque essas reações elas se completam, né? Vamos manter o gráfico como ele estava aqui. Agora, na letra B, ele pergunta qual segmento, A, B, B, C, C, D, D, E, A, E, A, F, tá? Isso é o segmento, tá? Que corresponde ao calor da etapa mais lenta. Qual é a etapa mais lenta dessas 3 etapas para que essa reação aconteça? E aí, como é que a gente vai descobrir? Gente, a etapa mais lenta tem a maior energia de ativação. Vou apagar a resposta da letra A aqui, tá bom? Copia, pausa o vídeo, se não copiou, volta lá, entende, faz. Vamos colocar aqui, ó, etapa mais lenta. Como que eu vou achar agora a etapa mais lenta dentro de um gráfico assim, gente? Tem que ter a maior energia de ativação, certo? Se eu tenho a maior energia de ativação, eu tenho a menor velocidade. O cara que demora mais para atingir lá o umbigo do meu gráfico, lembra do umbigo? O cara que demora mais para atingir o umbigo é o que tem a menor velocidade. Ele demora, tá? A energia de ativação que é a energia mínima para ativar, para arrancar um elétron para que a reação aconteça, certo? Então vamos lá. Lembra até quando a gente estudou no primeiro ano as enzimas elas aumentam a velocidade de uma reação diminuindo a energia de ativação, é o contrário, tá bom? Como que eu vou determinar a etapa lenta aqui? Olhando os umbigos das equações. Veja esse umbigo aqui, gente. Ele vai daqui até aqui. Ele passa por B, C, D, E e F. Olha o umbigo aqui, certo? Isso é a primeira etapa. Lembra o quê? Que o umbigo vai do início do reagente até o meio lá em cima da minha parábola, tudo bem? Do meu gráfico da minha montanha. Na reação B, olha onde a reação começa. Olha o umbigo aqui. E aí, esse umbigo é maior? Esse daí que foi da letra E até a letra G, né? É um segmento, ele começa no E ali, ó, no Ezinho, no eixo Y, e vai até o G no eixo Y, tá? Eixo X, eixo Y. Umbiguinho, né? Barriguinha. Agora no gráfico C, eu começo daqui, gente? De jeito nenhum, eu começo daqui, ó, do meu reagente. Até porque para eu calcular a velocidade da reação, o que me interessa são os reagentes. Olha aqui o reagente. Vamos achar aqui, ó. Umbigo, meio do gráfico. Isso aqui é a minha energia de ativação. Energia de ativação, energia de ativação. Vulgo umbigo, né? Pessoal, qual gráfico demorou mais para atingir o umbigo? Vamos lá. É esse segmento aqui, pequenininho. Esse aqui ou esse aqui, gente. Olha o tamanho desse segmento, né? Para você conseguir chegar na energia de ativação. O cara que mais demorou, a maior energia de ativação e a menor velocidade, isso significa que essa é a reação mais lenta. E qual é a reação mais lenta? A que vai aqui no gráfico dessa parábola. Então é o segmento B até o F. O segmento B até o F. Na verdade, né, desculpa, é o segmento que vai ali da letra E à letra B, né? Se você for parar para calcular ali, né? Ele vai dar E à letra B, tudo bem? Então, ó, a alternativa, a resposta da letra B aqui seria isso aqui, ó, certo? Que é o ΔH que ele quer, né? Aqui ele não quer a velocidade toda, certo? Se ele fosse determinar a velocidade, eu tinha que calcular do B até o F, tudo bem? Ó, para velocidade eu considero isso. Agora, para eu falar de ΔH, que é o final menos o inicial, né? Ele quer o ΔH, né? Na letra B, temos que ficar espertos nisso também. Ele quer o ΔH. O ΔH é quem? Final menos o inicial. Final menos o inicial. Então seria isso, tudo bem? Ok? Vocês conseguiram entender? Isso é ΔH. Final menos o inicial. Mas quando a gente fala da etapa mais lenta, ó, isso aqui é o total até eu chegar na energia de ativação. De qualquer maneira, né? Esse aqui vai ser a etapa mais lenta da minha reação, certo? Porque é o maior valor aí que eu vou atingir de energia de ativação, tá? Esse valor aqui do gráfico que vai daqui até aqui, certo? Então, na letra B eu ficaria com esse segmento aqui, ó, E e B, tá? E na letra C, ele quer o segmento correspondente à energia de ativação agora, né, ΔH.
Energia de ativação da reação que tem a maior velocidade. Gente, a que tem a maior velocidade ao contrário agora aqui, ó. Vou apagar aqui também, ó. Vamos fazer o contrário aqui, ó. Letra C. Quando eu tenho a maior velocidade, eu tenho a menor energia de ativação, tá? Eu não preciso de muita energia, a reação já acontece, pum, tá bom? Não preciso de muita coisa. Essa aqui, gente, olha aqui o tamanho dela, que pititica, tá? Então ela vai da onde? Vai do C até o D. Então o segmento correspondente à energia, agora não é ΔH da etapa, no caso aqui, né? Que tem a maior velocidade do C até o D. Acompanhem tudo no gráfico do exercício de vocês, certo? E para fechar esse exercício, letra D, qual etapa determine a velocidade da reação? Justifique sua resposta. Gente, é sempre a etapa mais lenta. E nesse exercício, não vai me escrever que é a etapa mais lenta, tá? Ah, legal, mas e no exercício? Bota na prática. Qual que é a etapa que determina a velocidade da minha reação? A etapa mais lenta, certo? Vamos lá, pessoal. Qual que seria a última forma, então, da gente calcular a lei da velocidade, né, para você saber? O exercício vai te fornecer uma tabela, tudo bem? E toda vez que o exercício te der uma tabelinha assim, já vamos colocar os valores, e não te der nenhum dado, você vai usar a tabela, tudo bem? Exercício de velocidade, pediu para achar a fórmula da velocidade, a lei da velocidade daquele experimento, e só tem tabela? Use a tabela, ok? Então agora, ó, eu vou olhar bem direitinho aqui os experimentos e a concentração de cada um dos reagentes, tá? Vejam que do experimento 1 para o experimento 2, a concentração do reagente A é constante, ela vai de 0,25 para 0,25, tudo bem? Quem está variando aqui nesse momento então? A concentração do B, certo? Então eu vou aproveitar que nesse momento o único cara que determina a velocidade da minha reação é o B e fazer o cálculo de B, tá? Ué, mas como é que eu sei que é só o B, professor? Ué, porque a velocidade está mudando e o B está mudando. Se o A está constante, ele está de boas e nessa etapa da reação ele não interfere, tudo bem? Nessa etapa ele não interfere. Como é que eu sei? Porque ele é constante, tá? Então, ó, o A está constante aqui do experimento 1 para o experimento 2. Então eu analiso a concentração do B e olha o que acontece com a concentração de B. Quando a concentração de B passa de 0,3 para 0,6, o que está acontecendo com ela? Pensa no número inteiro, 3 para 6. Como é que você chega de 3 para 6? Você dobra, certo? Então, quando eu dobro a concentração do B, o que acontece com a velocidade da reação? O que acontece com a velocidade da reação? Ela também duplica, porque ó, 0,1 vezes 2, 0,2. Então olha que interessante, analisando a tabela. A concentração de A está constante. Larga o A aqui, do experimento 1 para o experimento 2 eu não mexo com A, vou mexer com o B. Por quê? Porque o B está modificando e porque a velocidade também está modificando, certo? Agora vamos pensar aqui do experimento 2 para o experimento 3. Está mudando do A 25 para 50? Está mudando. E do B para cá, do 2 para o 3, está mudando? Agora o B está constante. Então o que significa nesse momento? Que quem está interferindo nessa reação agora é o reagente A, tá? É a hora em que ele está agindo aqui. Então vamos calcular como que ele está agindo aqui, tá? Então vejam aqui, ó. Agora eu vou analisar o experimento 2 e o experimento 3, tudo bem? Quando eu passo a concentração de A de 0,25 para 0,5, eu estou aumentando. Enquanto, gente, de novo eu estou duplicando, tudo bem? 0,25 vezes 2, 0,5, vou por aqui do lado, vezes 2, tá? E nesse momento que eu duplico a concentração de A do experimento 2 para o experimento 3, o que acontece com a velocidade da minha reação? Ela foi de 0,2 para 0,8. Eu estou quadruplicando a velocidade da minha reação. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então agora vamos analisar cada um dos reagentes. Eu analisei aqui o B e analisei aqui o A. Tá? Então vamos ver o que eu analisei dentro de cada um deles. Quando eu pego o reagente A aqui, ó, que foi aqui que eu consegui fazer a análise dele, tá?
O que está acontecendo aqui, ó? Quando eu dobro a concentração de A, tá? Eu faço o que com a velocidade? Eu transformo ela em 4 vezes mais, tá? O que eu vou tentar descobrir aqui então? A ordem. Quem é o cara que fez com que eu conseguisse pegar essa velocidade duplicada e transformar em quadruplicada na velocidade? 2 elevado ao quanto vai dar 4, né? X é igual a 2. Então, ó, a ordem da minha reação aqui é igual a 2, tudo bem? Então, retomando, quando eu dobro a velocidade aqui, a concentração, desculpa, quando eu dobro a concentração de A, eu quadriplico a velocidade. Que número elevado aqui ao 2 que eu dobrei vai me dar 4? 2 elevado a x dá 4. 2 elevado a 2 dá 4. Então a ordem da minha reação é 2. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver como eu analisei com relação ao B, ó. O B também, ó. Eu dobrei a concentração do experimento 1 para o experimento 2, certo? Dobrado. Então o que aconteceu, ó? Dobrei também o B. Quando eu dobrei a concentração de B, o que eu fiz com a velocidade? Eu dobrei a velocidade também. Então a velocidade ficou 2 vezes maior. Agora eu preciso de novo achar a ordem. Quem é o cara aqui que 2 elevado a ele vai me dar 2? Que número elevado vai dar 2? 2 elevado a 1. Então o meu y agora é 1. 2 elevado a 1 dá 2, certo? Então vejam, gente, é reagente por reagente que eu vou analisar. E como que eu vou chegar nesses valores? Eu tenho que pegar, ó, a hora que esses dois aqui forem constantes de concentração, ó, e não interferir na minha reação, eu analiso do lado, tá? Agora aqui, ó, quando esses dois forem constantes e teoricamente eles não estão interferindo na minha reação naquele momento, eu analiso do lado, tá bom? E aí faço essa análise. Aqui duplicou e aqui quadriplicou. Duplicou, quadriplicou. 2 elevado a quanto dá 4? 2. Descobri a ordem da minha reação. E aqui eu tenho 2 e 2. 2 e 2. 2 elevado a 1 dá 2. Tá? Então o que eu descubro aqui? A lei da velocidade. Então para essa equação, a lei da velocidade vai ser A elevado ao quadrado e B elevado a 1. Pronto, está descoberta a ordem dessa equação. Tudo bem? Pessoal, se você não entendeu, assiste de novo, revisa esse exercício, tá? Como eu fazer ordem, né, descobrir a ordem da minha velocidade através de uma tabela. E se apareceu a tabela, você usa a tabela. Não tem como eu descobrir de outra forma aqui, tá bom? Eu vou utilizar as tabelinhas, esses valores aqui, para saber quem está dobrando, triplicando, quadriplicando. Não se esqueçam que isso é concentração e isso é velocidade. Eu vou relacionar isso aqui com aquilo ali. Tudo bem, pessoal? Nós finalizamos aqui essa parte da matéria de cinética química. Resolvam os exercícios, que tem muitos. Tirem todas as dúvidas e depois nós vamos marcar uma correção para esse exercício, tudo bem? Um beijo para vocês e bons estudos. Tchau, tchau!